Olá, boa tarde. Vanessa Brick, sócia semeadora da Starways, Intercâmbios e Viagens Conscientes. Começando aqui com vocês mais uma live. Hoje a gente vai dar sequência à jornada do estudante no exterior. Vamos falar aqui com a Michele Takahashi, eu já vou chamá-la aqui para ela entrar conosco, de Contra Costa, e tá dando aqui a conexão da Michele. Olá, Michele! Olá, Vanessa! Olá, Boa pessoal! tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, como tá aí? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, então eu estava falando, né, esse comecinho, esse início aqui, que nós estamos fazendo uma série de lives, né, com vários parceiros, e é uma honra estar aqui com você, Michele, para dar sequência a essa série de lives da jornada do estudante no exterior. A gente fala jornada porque é isso mesmo, né? Cada um está num caminho, existem vários caminhos de começar essa jornada, existe o tempo de cada um para se fazer essa jornada, né? Você vai contar um pouquinho, acho que até da sua história, que a gente vai querer saber um pouquinho aí de como tem sido, né? Como foi a sua jornada como estudante e hoje como que isso refletiu na sua vida também profissional, né? Mas eu vou deixar que você se apresente, Michele Takahashi está aqui conosco, ela vai se apresentar e vai apresentar também os colleges, né, da Contra Costa, os colleges da Contra Costa, como fica mais fácil a gente falar, né, Michele? É muito bom quando a gente vai fazer esse tipo de live, só para esclarecer aqui, pessoal, quando tem uma representante que fala português, que é do Brasil, isso ajuda muito, né, para o público, porque a gente faz um bate-papo mais descontraído, a gente consegue falar na linguagem que os nossos estudantes querem ouvir. Mas seja bem-vinda a essa série e você se apresenta aí com os seus méritos e apresenta também os colleges, por favor. Obrigada. Primeiramente, pessoal, olá a todos. Olá, Vanessa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, fiquei bem feliz com esse convite, porque além de poder assim, compartilhar com eles, né, um pouco sobre, com seus estudantes, um pouco sobre essa, como foi a minha própria jornada e poder falar aqui sobre as vantagens do sistema de Community College. Achei muito interessante essa jornada do estudante no exterior. Acho que é de extrema importância compartilhar essas informações. Então, gostaria de agradecer primeiramente a Vanessa, pessoal da Starways, pelo convite. Bom, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Meu nome é Michele Nagahashi, sou diretora de recrutamento Brasil dos Colleges of Contra Costa. Como a Vanessa disse, podemos dizer Colleges da Contra Costa, porque eu brinco que para brasileiros é um pouco chatinho às vezes de pronunciar, um pouco difícil de pronunciar. Então a gente pode falar Colleges da Contra Costa, como vocês preferirem. Tá? Uma das minhas funções basicamente dar todo o apoio, né, aos nossos parceiros, que são os advisors, que nós chamamos de advisors, como, por exemplo, a Vanessa. Então, todas as vezes que vocês estiverem com alguma dúvida em relação a será que essa instituição ela é compatível com aquilo que eu busco? Será que essa carreira, se eu decidir voltar ao Brasil, vai ser bacana ou não? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham em relação acadêmica, ou mesmo questões que os pais possam ter em relação ao tipo de acomodação e demais coisas, eu estou aqui para apoiar a Vanessa e nossos parceiros para que tenhamos o alinhamento de informações e até mesmo de expectativa. Por isso, novamente, Exato. acho bacana esse trabalho maravilhoso, essa iniciativa que vocês têm em relação à jornada do estudante. E só para, na introdução aqui, que acho que também vale a pena falar, não apenas eu estou representando o lado da instituição, mas eu fui aluna internacional
e eu iniciei os meus estudos acadêmicos através desse mesmo roteiro que eu vim aqui falar para vocês. Então, eu fui aluna internacional de graduação, iniciei na Community College os meus 2 primeiros anos e depois eu me transferi para a universidade, onde eu obtive meu bacharel em comunicação e psicologia. Ah, que delícia! E é muito bom falar com propriedade, tendo a experiência, tendo passado por essa oportunidade. Simplesmente vai ser magnífico. E também deixar aqui claro que essa live também depois a gente sobe no canal do YouTube da Starways. Então, para quem entra depois, né, consegue assistir ela por inteiro. Ela fica salva no IGTV aqui, fica lá também no YouTube. Mas quando a gente fala colleges, né, Michele, ainda tem aquela dúvida em relação ao sistema educacional americano, né? Então, o que representa o college aqui para o brasileiro? A semana passada a gente falou um pouquinho do Canadá. É semelhante ao Canadá? Como que é o college nos Estados Unidos? Obrigada pela pergunta. Interessante. Eu gosto de começar falando sobre o nome college. Para nós brasileiros, tomarmos cuidado com o falso cognato, porque college lembra o quê? Quando a gente para pensar, colégio. A gente associa college a colégio, mas pessoal, não. College nada mais é do que nós chamamos aqui de faculdade. Eles são instituições, tá? De ensino superior. Eles são, nós, dos Colleges of Contra Costa, somos community colleges, que somos faculdades comunitárias, que nós chamamos, normalmente de 2 anos. Aí a questão, eu acho que eu vou emendar essa parte até que você me falou sobre modelo, né, de sistema educacional, porque acho bacana a gente iniciar do conceito. Justamente pelas diferenças no sistema educacional, porque aqui nós estamos acostumados com certo modelo, né? Normalmente, bom, lá nos Estados Unidos, o semestre, para começar, o semestre acadêmico, ele não são 6 meses, tá? Nós chamamos de semestre, mas normalmente são 4 meses e meio. Outra coisa diferente é que os community colleges, você acabou de falar que são faculdades de 2 anos, mas então é um tecnólogo? Alguns brasileiros perguntam. Porém, não exatamente é um tecnólogo. Mas qual que é a diferença de college e university? Mas university não seria superior ou não a college? Não, nenhum é mais ou menos importante. Na realidade, eles complementam um ao outro. E eu vou logo mais explicar como. Quando a gente fala de iniciar, pessoal, os 2 primeiros anos acadêmicos através do sistema Community College, nada mais é porque o sistema americano, ele tem o que eu chamo de uma visão holística, né? Seria uma visão mais ampla, geral, de educação geral. Nos Estados Unidos, esse modelo nós chamamos de General Education. Educação geral dos 2 primeiros anos. E vocês vão entender por que faz sentido isso. No Brasil, às vezes, quando o aluno sai do ensino médio, na grande maioria das vezes, é muito comum, isso aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, vários colegas meus, de nós não termos, às vezes, a maturidade da própria idade, ou enfim, não termos vivência, gente, super comum, de a gente não ter a certeza da carreira que a gente quer, né? Vamos combinar que 17, 18 anos é muito cedo para escolher o que vai fazer o resto da vida toda, né? Gente, eu brinco. Até hoje eu tenho colegas que falam, até hoje eu já mudei de major, que a gente fala, que é a carreira, 2, 3 vezes. E eu acredito que até vendo as jornadas aqui, eu tenho vontade de fazer aluna de novo e falar, por que não estudar tal coisa? Né? É muito gostoso, poder explorar várias coisas. Esse sistema educacional, ele justamente entende essa maturidade. Ele entende que, independente da carreira, tá? Independente se eu vou fazer arquitetura, se meu colega vai fazer jornalismo, se o outro vai fazer biologia, todos nós vamos passar pelo qual nós chamamos de General Education. Por isso, Vanessa, é comum, por exemplo, não é comum no Brasil também, se a gente você pega um aluno que gosta de exatas, ele vai fazer matemática, ou finanças, estatística, ele tende a fugir daquelas aulas de, por exemplo, de... História, geografia.
até por aptidão natural, né? Então, nos Estados Unidos, não, eles vão percorrer. Não que eles sejam obrigados necessariamente a fazer todas aquelas aulas do grupo. Porém, é gostoso até, porque eu chamo de buffet. E esse modelo de buffet, eu digo que é como quando a gente vai numa pizzaria, no rodízio de pizza aqui, e você tem a vontade de experimentar um pouco de cada sabor. E isso a gente faz no sistema educacional americano. Nós permitimos que o aluno experimente um pouco de cada área, ele vai percorrer. Então, por exemplo, em Arts and Humanities, ele precisa satisfazer aqueles créditos, alguns créditos daquela área de Arts and Humanities. Então, o que ele pode pegar? Ele pode pegar História da Dança, ele pode pegar Music Appreciation, ele pode pegar infinitas coisas nas quais ele, por exemplo, não estudaria aqui. E aí ele vai dizer, mas, Miss, eu vou fazer engenharia, por que eu tenho que fazer essas matérias? Exatamente, mas é para ter essa certeza, né, Michelle? E essa visão, e como você disse, essa visão holística da educação. Né? Então, você mesmo, eu acho muito interessante eles segmentam quando a gente, aqui no Brasil, tem essa segmentação quando a gente entra na faculdade, você vira especialista só naquilo, e lá no final do curso eles falam assim, mas você tem que ter uma visão holística. Porque se você está numa área, você tem que ter a interdisciplinaridade, quer dizer, segmenta primeiro para depois juntar tudo de novo. Aí a cabeça do estudante fica bem maluca, né? Então, dessa forma, ele já começa a ter essa noção do que é interdisciplinaridade mais cedo, do que é essa visão holística, inclusive na profissão, independente da profissão, né? Sim, e mas funciona. Interessante. E funciona, exatamente. Até a questão de artes, né, Michelle? Assim, a gente sabe que, principalmente na high school americana, o esporte, as artes, elas são muito, muito desenvolvidas, né? Elas oferecem muitas oportunidades para o estudante passar por todas essas oportunidades. Mas você diz colleges de Contra Costa, né? Os colleges of Contra Costa, porque não é um college só, né, Michelle? São 3 instituições numa só, e ampliando aí as escolhas, as possibilidades de cursos. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença. Elas ficam dentro, separadas, próximas? Como que é isso? Com certeza. E só para finalizar, então, essa parte, fechar essa parte para a gente emendar uma coisa na outra, né? Exatamente, college e university, porque então nos colleges, qual vai ser a nossa responsabilidade ou a nossa função aí, ou a principal? Ter a certeza de que nossos estudantes vão suprir esses 2 primeiros anos acadêmicos para depois estarem com todos os pré-requisitos e também aumentar a competitividade deles para... Aí é a parte que eu vou falar do segredo dos americanos, do guardar das 7 chaves, para que eles cheguem, então, dali, da Community College, eles possam, então, progredir para as universidades ranqueadas da Califórnia. Não só da Califórnia, mas dentro e fora da Califórnia. Ou mesmo qualquer outra instituição de ensino superior. Porque o nosso foco das community colleges, por isso que voltando ao conceito, porque se é um tecnólogo ou não, existem sim cursos de certificates para alunos que queiram ficar um período curto, um curto período de tempo. Mas eu diria, Vanessa, que 90% dos alunos internacionais nossos iniciam nos community colleges com o foco de progredir para o bacharel. Tá? E agora, respondendo a sua pergunta, os colleges of Contra Costa, bem observado, está no plural, e aí o pessoal pergunta, né? Nossa, mas é mais de um, né? Colleges of Contra Costa. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente sabe que nós temos o estado da Califórnia, e vou falar até sobre a localização. Nós estamos no estado, ao norte do estado da Califórnia. Exatamente. Lugar feio, chato, desagradável. Chato, né? Não é? Eu até brinco quando a gente fala da Califórnia, né? Você já vê os olhos dos estudantes já brilharem. Realmente, eu sou suspeita para falar, pessoal. Eu sou suspeita para falar da Califórnia, eu amo de paixão, é um lugar incrível. Agora, em relação à localização, estamos na Baía de São Francisco, tá? Em média, a 55 quilômetros da cidade de São Francisco. Em relação
né, a organização ou como que isso funciona para alunos internacionais, por que que nós somos três? Eu brinco que nós somos, pensem assim, nós somos uma família de 3 membros. Então, nós temos o Contra Costa College, Los Medanos College e Diablo Valley College. É como se você tivesse 3 filhos e cada um é diferente um do outro. Nós temos 3 membros, mas eu brinco que cada um é diferente um do outro porque eles têm a sua própria identidade. E é engraçado que quando você vai lá e você visita os campi, você visita cada um deles, cada um dos colleges, você percebe realmente que cada estudante tem uma identificação com cada college, né? Porque depende muito se ele gosta de uma área mais urbana ou não, se ele é mais agitado ou não, que tipo de atividades outdoor ele gosta de fazer. Então, realmente, isso acontece. E por isso que eu brinco que nós somos uma família de 3. Mas, para facilitar a vida de vocês, pessoal, a gente tem uma coisa assim que é bem bacana. Independente de qual dos 3, vocês né, se identifiquem que vocês queiram estudar, o processo de candidatura, tá? Todo o processo de candidatura, o que eles vão precisar para fazer o application, né? Que tanto se fala em application. E todas as demais questões, né? De quanto custa e tudo mais, tudo isso vai ser centralizado numa única administração. Porque o nosso departamento de International Education, ele está toda centralizada no mesmo prédio. E isso facilita a vida de vocês. Facilita, né? facilita mesmo, né, Michele? Porque aí a gente consegue fazer um match adequado, né? Do perfil do estudante com o perfil de curso, com as opções de cursos que ele pode ter, né? Porque, como você disse, cada um vai ter a sua carinha, a sua característica, né? Cada camp tem o seu jeitão que vai se identificar com o perfil de aluno. Se ele está indo realmente para fazer um curso só para dar uma melhorada no currículo e voltar, ou se ele pretende ficar e seguir para a universidade, né? Hoje em dia a gente sabe que as empresas estão conseguindo contratar, né? Vão buscar, às vezes, estudantes para contratar dentro dos colleges ou das universidades. Então, abre bastante os horizontes em relação a quem quer aí um futuro fora de casa, né? Assim, sair um pouquinho da zona de conforto, né? Do país que nasceu, como você fez, por exemplo, né? E aí a gente entra um pouquinho nessa questão das áreas, né, que tem de cursos oferecidos. Então, o que está mais em alta? O que são os cursos mais procurados pelos estudantes internacionais? Ou se realmente pelo perfil do aluno que a gente vai saber quais são as possibilidades. Eu sei que são muitos cursos, a gente não vai conseguir falar de todos aqui, mas dá uma pincelada para a gente nesse sentido, Michele. Sim, verdade. Então, gente, são apenas mais de 125 áreas de estudo que vocês podem escolher. Então, tem para todos os gostos, tá? Então, para quem quer, gosta mais de área de humanas, para quem a gente chama muito de STEM Fields. STEM Fields seria a área de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Nós somos bem fortes no STEM Fields. Até existe, assim, uma estatística bacana para eu passar para vocês que quase metade dos nossos alunos que vão depois para as UCs, que são as universidades bem voltadas a pesquisas, né? Como UC Berkeley, UC Irvine, UC San Diego, UC Santa Bárbara, que eu sei que os brasileiros amam, UC Santa Bárbara, enfim. Quase metade dos nossos alunos, de fato, iniciam através das community colleges, esses alunos dos STEM fields que estão com foco nessa área. Mas só por causa disso eu não posso ir para o seu college? Não, porque como eu disse, nós temos mais de 125 áreas de estudo. Agora, existe sim nós temos sim um estudo mostrando quais são os top majors que a gente fala, que são as áreas mais populares de escolha entre os alunos internacionais. E aí eu acredito que também tem a ver, Vanessa, com quando eles param para pensar, se eles voltarem ou não ao Brasil. Porque tem que ver as possibilidades, né? Então, essas acabam sendo a área de business, a parte de biologia, psicologia é muito procurada. Nós temos bastante alunos que procuram até arquitetura. Enfim, ela é variada, tá? Mas acho que a grande maioria dos estudantes... muitos alunos em Computer Science. Você falou até de mercado de trabalho. E a área de Computer Science é alta demanda.
demanda. Exatamente. Então, são essas o que a gente chama de as profissões do futuro, que não são mais do futuro, já são do presente, né? Uhum. A tecnologia está muito forte. A própria pandemia mostrou o quanto a tecnologia ainda vai continuar sendo uma área muito explorada, né? Nas profissões de forma geral e também saúde, né? Não a medicina só, quando fala saúde já pensam na medicina, mas tem várias profissões aí envolvidas, né? Que tem grande chance de começar pelo Community College e seguir para uma universidade, né, Michelle? E aí a Verdade. gente sabe que tem alguns requisitos, vamos dizer assim, né, para esse estudante internacional, a começar pelo próprio perfil, aquele estudante que é mais, né, que já tem uma pegada mais independente, que já está mais acostumado, que já está querendo mesmo dar uma escapadinha aí, né, para um outro país, já está meio fora das asas da mãe, né? Porque tem de tudo neste mundo, né, Michelle? A gente sabe que perfil é perfil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim do nível de idioma que ele precisa ter e dos requisitos, né? Tem que ter terminado aqui o equivalente ao high school, que é o nosso ensino médio, né? E outros requisitos que ele precisa. Sim. Que pergunta muito, muito, muito importante essa pergunta que você me fez. Como você mesma disse, a Vanessa falou muito bem. Perfil é perfil. Gostei, porque perfil é perfil. O que, se eu falar para você que eu gosto de chocolate e você gosta de baunilha, não dá para discutir, certo? Então, perfil realmente é perfil. Mas, de forma geral, nós sabemos que, em termos de, por exemplo, em termos de faixa etária, varia. Antigamente, o aluno tinha que fazer 18, tinha que completar 18 anos de idade para poder entrar. Porém, agora, o único pré-requisito em relação à idade que ele tem que ter em relação à idade, se ele tiver menos de 18 anos de idade, é que ele necessita provar, ter a prova de que ele terminou o ensino médio. Tá? Então, ele tendo a prova de que ele terminou o ensino médio, ele já está dentro do perfil, tá? Então, não desclassifica o aluno, porque você sabe que até no Brasil tem muitos alunos que terminam com 16 anos de idade, o ensino médio, enfim, tem N casos, né? De forma geral, novamente, vou falar, os alunos de Community College têm, sim, algumas coisas em comum. Eu diria, maturidade emocional é uma das características, talvez até por isso. Isso é uma questão bem bacana de a gente falar sobre Community College, e eu vou desmistificar, até por ter sido aluna internacional de um Community College, que ao chegar lá, vocês não estarão sozinhos. Tipo, não é assim, cheguei lá na Community College e aí, gostei da Diablo Valley College, a mim falou muito bacana, falou bem desse college, deu um match, eu gostei, decidi. Vou estar sozinho ao chegar lá? Não, até porque nas Community Colleges, Vanessa, existe um departamento todo estruturado para alunos internacionais. O que a gente fala de mandatory. Quando a gente fala mandatory, significa que é realmente obrigatório o aluno internacional sentar com um counselor de aluno para alunos internacionais. Então, desde do começo de tudo, quando você sai do Brasil, você chega lá, pessoal, vocês vão sentar e vai ter um counselor que vai ajudar no plano acadêmico de vocês. E esse serviço que a gente chama desde todo o planejamento acadêmico, tudo isso é incluso, tá? Tudo isso é incluso. Então, por isso que eu digo que quando a gente fala de perfil de aluno, varia muito mesmo, porque às vezes a gente pode até errar. Às vezes a gente para e pensa, acho que esse aluno não vai gostar dessa tal instituição, e às vezes a gente a Vanessa pode falar melhor do que eu em relação a isso. A gente é muito, né, difícil às vezes a gente entender o que cada um busca. Agora, em relação aos community colleges, o que eu acho bacana é assim, qual a parte de admissão? O que muda no perfil? Nós somos muito mais flexíveis. Eu vou usar muitas vezes essa palavra, flexibilidade. Nós somos muito flexíveis em relação à nota no TOEFL, em relação quando um aluno aplica diretamente, ele faz o processo de candidatura diretamente, ele saiu do ensino médio aqui e ele tenta o processo de candidatura direto para uma que a gente chama de four-year institution. Por que na Community College a gente vai ter essa flexibilidade? Voltando lá no início da nossa conversa,
As community colleges, pessoal, eles têm um foco, preparar vocês muito bem durante os 2 primeiros anos acadêmicos, para que vocês ganhem competitividade e até maturidade gradualmente, para não ser colocado de cara, às vezes, numa university que você vai sentar numa sala de biologia com mais de 100 alunos. E isso, às vezes, espanta. Parece meio, até vou dizer aqui, parece até meio bobo eu falar isso, mas eu, por ter passado por isso, é verdade assim. Sabe o que às vezes acontece com a gente brasileiro? Não é que a gente não saiba, não consiga acompanhar a matéria. Só que, às vezes, a gente trava. Porque a gente não está acostumado com o sistema. E aí a gente pensa assim, será que eu tenho perfil? Será que eu não tenho perfil? Será que eu estou no lugar errado? E às vezes... Começa aquela dúvida, né? Começa aquela desconfiança, né? Exato. E o Community College tem um lance legal, Vanessa, que eu gosto. Dentro dessa questão do perfil. Ele faz com que os alunos que descartem de cara, porque alguém falou, porque ouviu falar, você não vai chegar na UC Berkeley, você não vai chegar na UCLA, porque é muito difícil. Porque isso, aquilo. Gente, cada um tem uma história. Cada um tem, sabe, não tem como a gente dizer que esse sim, esse não, enfim. O Community College, ele tem um papel fundamental que eu digo que ele serve de palco. Ele é o palco para o aluno brasileiro ganhar confiança. Uma vez que ele ganhou confiança, uma vez que ele entendeu o sistema, ele já consegue ganhar eu digo, tudo aquilo que é importante para ele, então, ingressar nas universidades. E esse acaba sendo... Essa metáfora que você fez com o palco é sensacional, porque a gente começou falando do modelo, né, educacional. Eu gosto de provocar com essa pergunta, porque faz toda a diferença. Porque a gente tem a mentalidade de brasileiro, né, assim, como brasileiros, do sistema educacional brasileiro, que você tem que estudar aqueles 3 anos, na verdade, só o terceirão, né, mais focado para fazer uma única prova, para fazer uma única escolha. E quando a gente fala em jornada do estudante, a consultoria que a gente faz aqui de intercâmbio, a gente tenta mostrar que esse planejamento ele precisa ser feito a médio prazo, que não é um ano, vou estudar esse ano para entrar nesta faculdade. Não, você vai se preparar por esses 2 anos, exatamente esse caminho que você descreveu agora, do Community College. Então, tem essa flexibilidade, faz todo sentido, você preparar na base. Ele se prepara, ele escolhe as disciplinas de acordo com a orientação do cônsulo, porque aí ele já vai, muitas vezes, criar alguns créditos, né, Michele? É possível, às vezes, para a universidade. Então, ele vai ali construindo aquela carreira, né? A carreira, ela é construída, ela não aparece assim, de repente, do nada, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho de extrema importância. Por isso que eu falo da importância do perfil. A gente gosta de conversar com o estudante, gosta de conversar com a família para explicar todo esse caminho de possibilidades, né? Que com certeza no currículo vai fazer uma diferença tremenda, vai jogar esse estudante lá na frente, né? Quando mesmo se ele voltar para o Brasil, para um mercado de trabalho, ou se ele seguir no mercado internacional, porque agora o que está crescendo muito é isso, né? A pandemia mostrou que de home office a gente pode trabalhar em qualquer lugar, pode ser contratado pela empresa lá do outro lado do Oriente, continuar em casa, morando por aqui, as coisas estão... Eu estava pensando nisso hoje mesmo, verdade. É uma revolução de emprego, com certeza, e essa revolução de emprego vai gerar essa revolução também no mercado, né? Na jornada do estudante. Por isso que o momento é agora, aproveitar para planejar isso para os próximos anos, né? E vai ser uma vantagem muito, muito grande. Só lembrando também, em relação a semestre que você falou, aqui a gente chama de semestre letivo ou ano letivo, para não confundir com o tal dos 6 meses, 4 meses e meio, né? Mas também lembrando que começa em setembro, né, Michele? Que é o ensino do Hemisfério Norte, começa sempre de setembro, e depois não tem aquele... não é um intervalo, é só um break, né, Michele? Em janeiro. E depois faz outra parada
em março, é isso? É, Tô certa das isso. datas? Na realidade, às vezes existe alguma variação entre as próprias instituições americanas, um pouco, um pouco, né, de variação ou não, depende de cada instituição. Mas de forma geral, por exemplo, no Colleges of Contra Costa, nós temos dois, a gente chama de duas entradas principais, dois intakes que seriam principais. E só que eu estou falando principais por quê? Porque eu já vou falar de outra vantagem que é a flexibilidade de entradas extras que nós temos para alunos que perdem essas entradas principais. Então, o nosso semestre, quando eu falo que Spring e Fall, o nosso Spring inicia em janeiro. Tá? Então, ele vai em média de janeiro, maio, e o nosso fall seria de setembro a dezembro, que seriam os principais. Mas nós temos, Vanessa, também a oportunidade de summer e o que a gente chama de academic bridge. Bridge seria a ponte, e nada mais do que o aluno fazer a ponte, umas 8 semanas de estudo que antecedem os intakes principais, essas entradas principais. Então, se caso o aluno tenha perdido essas entradas, ele pode. Olha que bacana. Por exemplo, agora nós estamos em pandemia. Nós Eu ia brasileiros... falar exatamente isso. Esse momento dá para dar um monte de exemplo, Michelle. Não é? E aí a gente fala assim, aí a gente começa como brasileiro, dá aquele desespero, tipo, nossa, o mundo inteiro tá fechado pra gente, o que eu vou fazer, meu Deus, né? Mas calma, a gente sempre tem uma solução, né? Eu falo pros alunos, fiquem calmos, eles estão super ansiosos, até a gente fica. A gente quer também embarcar, né? A gente quer vê-los embarcar, a gente quer que eles comecem logo os estudos. Mas uma das coisas bacanas desse Academic Bridge, veja bem, por exemplo, agora no Summer, a possibilidade, se você tem um perfil, voltando lá no perfil do aluno, que ele tenha, tá? Aí vamos falar agora dos pré-requisitos, que ele tenha um mínimo de 90 pontos no Duolingo, ou então 61 pontos no TOEFL. Gente, se eu estiver falando complicado, isso aí a Vanessa depois é especialista nisso. Ou 5,5 em IELTS, tá? Tá com dúvida? Vocês estão com dúvida se tem ou não a pontuação, ou o que dá para fazer? Depois, junto, né, com a Vanessa, vocês podem discutir isso, as possibilidades. Se o aluno já está com o mínimo de nota de proficiência que a gente consegue aceitar, esse Academic Bridge que eu falo no Summer, eles já podem estar fazendo online aqui. Então, eles estão já, alguns alunos já, em vez de ficar esperando, porque você sabe que no começo é assim, né? Vai passar, gente, mais 3 meses, mais tantos meses. Aí o tempo foi passando e os brasileiros foram aquela coisa, foi, né, esperando, mas chega um ponto que realmente você está vendo os alunos precisam se graduar, eles não querem atrasar tanto a graduação. O que dá para fazer de forma segura, né, de forma que nós estamos focados no bem-estar aí, na saúde de cada um, vamos fazer tudo com muita responsabilidade. O que dá para fazer para suprir isso? Então, juntos com o departamento lá, dos alunos internacionais, os alunos têm iniciado, Vanessa, no Summer online, olha que bacana, eles ganham 6 créditos acadêmicos. Quando eu falo 6 créditos acadêmicos, é porque tudo isso que eles estão estudando online aqui do Brasil está sendo contado já para graduação. Isso. Perfeito. E aí eles ganham 6 créditos acadêmicos em apenas 8 semanas de estudo. E dá um intervalinho, mais ou menos, de um tempinho ali, uma semana, eles já têm, junto dessa aceitação, né, da admissão, eles já ganham o que a gente chama de Conditional Admissions Letter, que é uma carta dizendo que, né, eles já estão depois dentro do college, tá? Que na verdade eles já estão fazendo. Quando eles estão fazendo essas aulas online, eles já podem se sentir e devem se sentir já alunos do college. Alunos. E aí a pergunta bem burocrática, né? Para fazer para aplicar para esses 8 semanas online, ele já precisa ter o visto de estudante para ser um aluno do college, ou ele pode fazer esse pedido depois que ele tiver essa carta para continuar no presencial? Boa pergunta. Ele não precisa dessa burocracia ainda. Vamos guardar a burocracia
né? Lógico, depois, mesmo porque você que está acostumada quando envia os alunos para diferentes tipos de intercâmbio, né? Nos Estados Unidos, tem uma regrinha que é aquela que a gente chama do I-20, que é o documento, O né? I-20, exato. Isso. Nesse momento, Vanessa, que os alunos estão fazendo as aulas dentro de casa no Brasil, no computador, não existe ainda essa necessidade de comprovação ainda daquele valor alto que os pais, né, ficam preocupados. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo? Então, façam as coisas com calma. Uma coisa de cada vez. Aí a gente consegue fazer toda essa coordenação, né? A gente vai programando tudo certinho desde agora. Então, ele vai começar aqui, ele não precisa ainda obter essa parte burocrática da parte dos valores e tal, porque ele, tecnicamente falando, ele ainda não tem um visto, tá? Mas lógico Exato. que, futuramente, a partir de qual momento ele vai precisar? A partir do momento em que ele for estar presencialmente, ele precisa, então, da carta, né, de todos os documentos que você está acostumado para a obtenção do I-20. Perfeito. Eu pergunto justamente porque, para as pessoas entenderem, né? A gente está no momento que está fechado o consulado, então as pessoas ficam, o meu sonho de intercâmbio foi embora, eu não vou poder fazer porque eu vou perder o time. Então, está aí uma grande oportunidade, né? Para começar no online, garantindo vaga, garantindo uma série de oportunidades aí para quando puder ir no presencial. E vai ser rápido, vai ser logo, logo. As nossas vacinas também estão chegando, os nossos momentos aí também vão chegar. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para perguntar uma questão que é muito comum as pessoas falarem aqui para a gente, né? Mas eu gostaria de estudar fora porque eu tenho interesse de trabalhar e os Estados Unidos não me permite trabalhar, né? Então, realmente, assim, não existe aquela, como em outros países, que você tem o estudo e trabalho, que você, ao ser estudante, tem a permissão, mas parece que tem alguma coisinha que o college, o Community College oferece, né, Michelle? Conta pra gente aí esse pulo do gato. Tem a cereja do bolo. É a cereja do bolo Community College, porque tem é como se fosse um segredo aí, brincando, que os estudantes, poucos estudantes conhecem. Através da Community College, lembra que eu expliquei que os Community College, eles conferem ao estudante o que nós chamamos são esses 2 anos que nós chamamos em inglês de Associate Degree, traduzindo ao pé da letra como se fosse um grau de associado, algo assim, mas que são justamente o grupo de aulas que preenchem o General Education. Mas sempre uns créditos ou outros que são focados em áreas específicas. Ao término do Associate Degree, que pode ser um Associate of Arts ou um Associate of Science, ele ganha o que nós chamamos de OPT, que é Optional Practical Training. OPT, o pessoal confunde com a OPT é um visto. Não é que o OPT seja um visto, mas ele é a autorização legalmente dos Estados Unidos, em que o estudante ganha o direito de permanecer nos Estados Unidos por mais um ano aí, trabalhando de forma remunerada, tá? E quando eu falo da cereja do bolo, por quê? Porque os alunos não sabem, mas o Community College, ele é um sistema que ele vai fornecer aí a oportunidade de ele fazer isso 2 vezes. Por quê? Porque ao término do Community College do Associate, ele ganha o OPT. Depois, quando ele vai para o University e ele pega o bacharel dele, ele vai ter o outro OPT. Então, ele pode fazer o OPT 2 vezes, que nada mais do que um direito dele de permanecer, né, e ganhar justamente uma experiência aí. Em relação ao trabalho, até você me perguntou, assim, existe sim, muitos alunos trabalham durante o processo em que eles estão estudando, mas é diferente, pessoal, de outros países. O que eu quero dizer com isso? Nos Estados Unidos, a Vanessa falou, né, muito bem, não é que ele vai ganhar um valor aí que vai ser suficiente para cobrir custos como acomodação e tudo mais. Ele vai ganhar um troco ali, vai ajudar? Vai. Só que ele não pode trabalhar mais que 20 horas por semana. Então, o trabalho dele vai ser on campus, tá? OPT é uma coisa, tá, pessoal? E esse trabalho
é outra coisa. São duas coisas distintas que nós estamos falando. Então, vamos supor que vocês vão começar no college e você quer ganhar um troquinho. Pode, desde que você não trabalhe mais que 20 horas por semana, você trabalhe dentro do campus, você trabalha seja no library, ajudando no bookstore, ajudando ir no café, na cafeteria, ajudando alguma coisa. Não é que esse valor seja suficiente aí para manter aquele valor que nós apresentamos ali no I-20 do aluno. Porém, o OPT é o que vocês ganham depois, né? Como a oportunidade de, que a gente chama de internship, de estágio remunerado. Que estágio remunerado, porque aí é na área, né? Exatamente. Pode fazer na área que ele está estudando, né? Então, esse pulo do gato é fantástico, porque ele vamos imaginar que ele vai voltar, por exemplo, né? Em termos de currículo, não digo só voltar, em termos de currículo mesmo. Ele tem o estudo, quer dizer, um diploma, um certificado dos Estados Unidos e uma experiência de estágio também já. Então, isso já conta como experiência, né? Para currículo, a gente sabe o quanto isso ele vai estar despontando aí na frente para depois realmente um trainee ou um mercado de trabalho que ele entre aí por outras vias, né? Mas vamos falar um pouquinho do modo de vida americano, né, Michele? Você falou tanto da Califórnia, brilha os olhos, né, de ver assim, você falar da Califórnia. Como que é essa adaptação? Então, dentro do Community College, eu senti um aconchego bem gostoso. Ele chega, ele não vai ficar sozinho, ele sabe que ele tem ali alguém com quem ele possa contar, principalmente nas primeiras semanas, que são mais difíceis, né? Decorar o caminho, decorar qual é o transporte e tudo mais. Mas e na cidade? Como que é essa adaptação? Como que você vê essa receptividade do estudante internacional? Olha, a Califórnia é um estado, gente, fácil adaptação de forma geral para alunos internacionais que ficam desde um período curto ou a longo prazo por questões como clima, né? Acho que falar sobre o clima, até a gente falando sobre a localização, nós estamos próximos à cidade de São Francisco. Eu digo que nós temos 7 meses de sunshine, são praticamente 7 meses de pouca chuva. Imagina você morar no lugar, eu que sou de São Paulo, aqui tá sempre chovendo, né? Hoje mesmo, olhando aqui na janela, tá um tempo nublado. Então, você mora ali na Califórnia como se, gente, todos os dias vocês acordam, abre a janela e vê aquele sunshine. Então, tem realmente, assim, a questão do tempo, do clima ser o que nós chamamos de perfect weather, que é o tempo perfeito, né? Onde vocês conseguem explorar muitas atividades ao ar livre. E é o estilo de vida californiano, a adaptação à Califórnia, também por questões de culturais, da mistura aí de etnias, eu acredito que também é algo muito fácil para qualquer aluno, independente de qual cultura ele tem, independente da religião. É um lugar que eles conseguem realmente se adaptar de forma muito rápida, né? Eu brinco, o estilo de vida californiano, vocês vão comer muita comida orgânica. Que ótimo! Falou a nossa linguagem aqui. Nossa, e mesmo assim, os nossos colleges, né, os pais perguntam, às vezes eles têm uma preocupação em relação mas a localização de vocês, os meus filhos conseguem se virar? Eles conseguem, se eles precisarem ir para uma farmácia, para um supermercado, coisas que os pais têm preocupação. Sim, porque eu brinco que no estado da Califórnia, seja de norte a sul, né, qualquer lugarzinho, qualquer cidade da Califórnia, você tem toda a infraestrutura. Então, você vai ver sempre aquelas mesmas redes, né? De mercado, de farmácia, vocês têm esse fácil acesso. E outra coisa, Vanessa, é que a gente tem o nosso sistema de transporte público do norte da Califórnia, ele funciona, ele é muito bom, ele é muito eficiente. Então, diferente mais da parte sul, realmente, que Los Angeles, assim, é um pouco mais difícil essa parte de transporte público, mas o norte da Califórnia, ele tem um sistema que a gente chama de BART, que é o Bay Area Rapid Transit. E essa mobilidade, ela ocorre de forma muito fácil para os alunos, até quando eles voltam do aeroporto, né, em São Francisco,
Francisco, e eles pegam as suas próprias bagagens e conseguem ir através do BART já para a própria cidade, para o próprio campus. É fantástico. Tá? Excelente. E você fala em termos de 50 quilômetros de distância do centro de São Francisco, né? Essa distância, imagino eu aqui, que já deve ter uma característica diferente também e de uma certa segurança, de uma certa assim, de ruas mais tranquilas, né? Saindo do centro, aquele entorno, já estou imaginando aqui em torno dos campos, dessa forma bem mais gostosa, mais livre para o estudante, porque é uma preocupação da família também, né? Ah, Sim. mas ele vai para a Califórnia, já imagina aquela coisa, imagina trânsito, imagina a violência, imagina algumas coisas que podem acontecer nos grandes centros. Mas a gente está, né? O Contra Costa está um pouquinho afastado, né, Michele? Acho que isso também é uma outra vantagem de estar numa região mais sossegada, mais tranquila, não é? É o que eu brinco, que é o escape é São Francisco. Eu falo pro pessoal assim, o escape seria São Francisco, mas, gente, o foco de segunda... olha, segunda, uma dica. Segunda a quinta, americano não estuda de sexta, porque o fim de semana é mais longo. Olha só, eu não sabia disso, porque eu tô dando a dica para eles, mas não é que eles não estudam. Olha como eles são eficientes, eles otimizam. Então, de segunda a quinta, o foco é o estudo. Porque aí, se sexta-feira eles querem escapar, fazer o tour e ir para São Francisco, até mesmo para os pais ficarem mais tranquilos, porque acaba sendo São Francisco uma cidade que, além de gastar mais, ela acaba sendo mais perigosa por ser cidade grande. Onde nós estamos localizados, nós temos um estilo de vida mais estudantil mesmo, mais calmo, com áreas verdes por todos os lados, né? Não há necessidade de eles se deslocarem até São Francisco para ter um estilo de vida super bacana, porque nós temos desde Napa Valley até temos, por exemplo, o South Lake Tahoe, onde eles fazem snowboarding, tem 10 metros de neve. Imagina, 10 metros de neve durante o inverno. Eles amam. Então, assim, não há necessidade de eles se deslocarem o tempo todo para São Francisco. Porém, se eles querem se deslocar, essa possibilidade existe de forma fácil, essa mobilidade. Mas o que a Vanessa, o que você falou para os pais, né? Vendo pela perspectiva dos pais, é muito importante. Bia, eles estão Eu falo que a gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter esse discurso, né? Da segurança, de toda essa questão para os pais que estão preocupados. Ai, mas o meu filho, né? Vai ficar tanto tempo. E o discurso de que vai ser muito legal, do que tudo ele tem para fazer, de que para o estudante, porque o estudante quer saber o que ele vai poder fazer, se ele vai ter balada, se ele vai ter... Então, é o que eu falo da experiência, né? O intercâmbio, ele traz muito isso. Um dos benefícios que eu vejo maior benefício é relacionamento, né? Então, o intercâmbio, ele traz muito isso. Você fazer amigos que são do mundo inteiro. Quando você tem a oportunidade de estar numa escola que oferece cursos para alunos internacionais, então, vão ter brasileiros, mas também vão ter outros estudantes de outras nacionalidades. Isso quebra muitas barreiras, né? Aumenta muito a tolerância, porque você acaba conhecendo outras culturas, que é outro benefício do intercâmbio. É você conhecer o modo de vida diferente, o tipo de comida até. Tudo bem que quem está em São Paulo, eu sei que tem aí restaurantes do mundo inteiro, a gente acaba, né, experimentando muitos alimentos diferentes e tudo mais. Mas essa experiência, por exemplo, de que lá eles vão comer uma comida muito mais orgânica, pensar em questão de ambiente, de sustentabilidade, vão viver perto da praia, ter essa questão, ter essa possibilidade de praia e ter essa questão de limpeza, de como que é diferente, né? Então, eu vejo que o intercâmbio ao redor do mundo, né? E agora expandindo também para outras oportunidades, é o momento que o jovem tem de conhecer o mundo lá fora, de quebrar vários estigmas, vários mitos, de quebrar alguns paradigmas, né? Como você mesmo trouxe a questão do o college, né? Então, tem que desmistificar essas questões. São caminhos, faz parte da jornada, né? Quando nós falamos aqui nesse período de pandemia, que as famílias ficam um pouco, assim, o estudante muito ansioso, querendo fazer intercâmbio, mas não sabe da possibilidade, e as famílias acabam achando que vão desistir.
Então, quando a gente fala da consultoria, é isso, é manter esse sonho vivo. Passou algum comentário que alguém colocou, não deixa o sonho morrer. Esse sonho ele tem que estar vivo mesmo, as oportunidades elas vão voltar. Estamos num período ainda delicado, mas a gente tem que aproveitar exatamente para planejar, né, Michelle? O intercâmbio a gente não faz assim, passa na porta de uma agência e compra para embarcar no dia seguinte. O intercâmbio você precisa ter um planejamento de vida, ter um planejamento emocional, como você muito bem citou em algumas questões aqui importantes do perfil do aluno, e também ter um planejamento financeiro, né? Então, se você junta essa vontade, né, com esse planejamento financeiro e vai trabalhando o seu emocional, isso pode garantir um sucesso a médio prazo, né? E também a longo prazo é sensacional. É um segredo aí de sucesso mesmo, né? Para esses estudantes que têm essa oportunidade. E vamos combinar que, assim, né, eu que sou mais velha aqui, na minha época de 18, 19, 20 anos, não era tão fácil fazer o intercâmbio como é hoje, né? As oportunidades estão aí, as famílias têm mesmo que oferecer essa oportunidade para os filhos, porque realmente vale muito a pena. Olha lá, tem a Cíntia que está aqui, né, Doce Festas, ela tem 45 anos e pode fazer intercâmbio, com certeza. Cíntia, pode. As possibilidades, elas existem, né? Hoje tem crescido muito esses cursos também para o público mais velho, né? O 40 mais, o 50 mais, em oportunidades de cursos de línguas também, não só no caso de colleges, mas existem oportunidades. E nas community colleges também, Vanessa, tem bastante. E eu ia falar sobre quando a gente falava de perfil de alunos, Cíntia, né? E idade, faixa etária. Os community colleges recebem bastante adultos, tá? Até porque é muito comum nos Estados Unidos uma coisa assim fantástica, é que ninguém te julga, imagina, porque tem uma idade para isso, principalmente para quando é estudar. Os americanos adoram, eles não param, eles estão sempre, né, valorizando muito realmente essa questão de ser ativo e aprender algo novo. Então, acho que é muito da nossa própria mentalidade, né? E como a gente se sente. E nossa, no Community College a gente vê assim todas as faixas etárias, sabe? É muito comum, às vezes, pessoas mudarem de carreira também e querer começar a estudar algo diferente. Nunca é tarde para a gente aprender algo novo, né? Então, com tem certeza, todas as com idades. certeza. Eu falo, eu sou suspeita porque eu fiz mudança, eu fiz transição de carreira, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Ai, que legal! Fiz aí a minha mudança de carreira para hoje estar à frente da Starways, né? Trabalhando com intercâmbio, com viagem. Então, realmente, é uma oportunidade porque são cursos mais curtos do que os que a gente tem aqui no Brasil. Você pensa, quando pensa assim, vou fazer outra faculdade, vem na cabeça, quando eu não vou conseguir, né? Então, quando eu tenho essa oportunidade de um curso mais curto, quer dizer, 2 anos passam correndo, né? Então, realmente é uma ótima oportunidade. Michelle, partindo aqui para o final, eu ficaria aqui, nossa, um tempão aqui de tempo falando com você, porque é muito gostoso. Passa muito rápido. Eu acho que passa muito rápido. A gente trouxe muita informação de qualidade, um conteúdo muito bom. Passou um comentário aqui que eu não fui lendo a tempo, mas eu vou dizer que a Michelle é uma excelente profissional. Realmente, a Michelle é uma excelente profissional. Obrigada, gente. Eu gosto de frisar que aqui na Starways a gente se preocupa muito com quem que a gente se relaciona, com quem a gente faz parceria, né? Hoje, mais do que nunca, é muito importante saber onde que a gente está investindo o nosso dinheiro. Já não está fácil, eu brinco, né, na consultoria, já não está fácil ganhar dinheiro. Imagina perder na mão de oportunista. Então, a gente escolhe realmente os parceiros, que são escolas idôneas, que são escolas que já estão bem estruturadas, né? Que tem aí toda uma questão de garantias para os nossos alunos. Então, a nossa parceria é direto com eles. Dá para ter muita confiança, dá para fazer um planejamento muito adequado para ter um sucesso desse intercâmbio, né? Que eu falo assim, o intercâmbio é só um começo, porque se ele vai ficar para a universidade, depois ele já não é mais um intercâmbio, já é por isso que a gente chama de jornada mesmo, né? Como você bem citou a sua experiência. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de frisar, que é uma preocupação que nós temos. Não é um investimento baixo, né?
tem um custo alto em relação a algumas questões, mas a gente tem essa preocupação, essa garantia, essa segurança com as empresas com quem nós nos relacionamos. E a Michelle está aqui para dar todo o apoio, todas as orientações, as perguntas mais ingênuas que aparecerem devem ser feitas para que a gente, né, possa sanar e ter aí uma adaptação bem mais tranquila. Vou pedir para a Michelle, se ficou alguma coisa, Michelle, que a gente não comentou, que você preparou aí para falar, aproveite esse tempo. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelas palavras. É recíproco, nós temos muito cuidado com os parceiros, como a Vanessa também comentou. Eu acho que para quem está, né, para ambos os lados, eu sempre digo, nós trabalhamos com sonhos, né? Essa parte, pessoal, de trabalhar com sonhos tem muita responsabilidade, né? E eu percebi assim, eu agradeço porque eu vejo muito carinho. Eu brinco que quem está nessa área é porque ama realmente, é porque nasceu com isso dentro de nós, né? Existe toda essa preocupação, existe todos os cuidados e como vai ser essa experiência de vocês depende muito realmente de prestar atenção, né? Cada um, nos cuidados com cada um. Então, basicamente, eu só vou dizer aqui, agradecer aqui a oportunidade novamente e dizer para quem tem alguma dúvida específica, pessoal, se quiser marcar com a Vanessa, de a gente fazer uma apresentação, tá com alguma dúvida específica em relação aos Colleges of Contra Costa, né? Se vocês têm os pré-requisitos ou não, ou qualquer dúvida. Como a Vanessa disse, qualquer dúvida é dúvida, não existe dúvida boba. O que existe é, né, a gente fazer o alinhamento de informação e expectativas, até porque isso é muito importante para o decorrer aí de como vai ser né, toda essa experiência de vocês lá fora no exterior. Então, eu os convido, junto com a Vanessa, para entrar em contato com ela e nós podemos agendar, né? A gente faz, então, o que a gente chama de full presentation, que seria uma apresentação, já que vocês podem ver as fotos e tudo mais, e com mais calma, porque aqui é mais um bate-papo, né? A gente, como se eu pudesse, a gente ficava aqui o tempo todo, mas a gente não dá. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E fiquem à vontade. Vocês comunicam lá com ela e a gente combina e a gente pode estar fazendo essas apresentações individualmente com eles para tirarem todas as dúvidas que teriam ficado. Michelle, muito obrigada todas as suas explicações, pelo seu tempo, pela parceria conosco. Estou aqui na torcida para que você logo possa retornar também, que eu sei que você veio para cá, né, nesse período, mas que você possa retornar ao seu posto de trabalho lá dentro. E em breve também a Starways enviando aí os alunos para os colleges de Contra Costa, que vai ser um sucesso nessa questão da jornada do estudante no exterior. É um excelente caminho, um excelente início aí de jornada para quem está nessa faixa etária, com esse perfil que nós falamos aqui hoje. Foi excelente. Muito obrigada mesmo, Michelle. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tiveram paciência de nos ouvir. Quem não esteve aqui e vai assistir no IGTV também pode mandar suas dúvidas depois pelo direct aqui na Starways. A gente faz essa reunião como a Michelle propôs e vamos continuar o nosso sonho. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Michelle. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Até.